Dizem que quando a gente crescer, vamos entender uma série de coisas que ainda não fazem sentido. Mas a verdade é uma só. Nem depois de adulto a gente entende direito o luto. Por muitos motivos, ser pai ou mãe pode não ser um trabalho a dois. Mas quando a parceria é interrompida por uma fatalidade, a jornada fica muito mais complicada. Aguentar a dor e estar lá pelos seus filhos é com certeza um desafio extremamente complexo. Como encarar de forma natural? Dividir com os filhos um pouco da dor, falar apenas das memórias felizes? Mais do que isso, como explicar para sua criança que falta uma parte importante da equação? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre pais de luto. Nossos convidados do dia são Rafa Stein e Mariana Mazelli. Ele que perdeu a esposa e queria seus 2 filhos sem rede de apoio desde o diagnóstico, e ela que perdeu o marido com quem teve quíntuplos. Isso mesmo que vocês entenderam. São 5 filhos de uma vez. Obrigada por Muito estarem aqui. bem-vindos. Eu que agradeço. Rafa, Que delícia vocês aqui. a gente já se conheceu, né, num evento, e foi maravilhoso estar ali com você. Foi uma conversa muito rápida, a gente quis te trazer de volta, assim, para te ouvir. Sua fala tão importante, muitas coisas importantes que a gente vai trazer de novo aqui, mas uma delas que eu vi, não foi naquele dia, foi você falar que os últimos 2 anos da sua vida com a sua esposa foram os mais felizes, os mais intensos, e foram os últimos 2 anos do diagnóstico de tratamento. Fala um pouquinho pra gente da sua história. Eu acho que o diagnóstico, quando você se depara com a finitude, assim, com a iminência, né, de perder a pessoa que você ama, né, você passa a avaliar a vida a partir daquele momento, né? Então, a gente passa não é automático assim, mas eu acho que a gente passou a viver um dia de cada vez, porque a gente não sabia, né, o que ia acontecer. E aí eu sinto que a minha relação com ela mudou, né? E a gente ganhou uma cumplicidade, um companheirismo, e a minha relação com ela chegou num nível que eu nem imaginava que uma relação de homem e mulher podia existir, né? Então, conta um pouco mais, o que foi essa mudança, assim? Que era e para onde foi, né? Qual que é essa grande mudança que você não imaginava que era possível? Eu acho que é um estado de presença maior no núcleo familiar, né? Então, eu até ali tinha uma preocupação muito grande em prover a família, né? Claro, e então, com 2 filhos, trabalhava muito. A partir do momento em que aquele futuro presumido não existe mais, então as coisas passam a ter outro valor, né? O prover, o dinheiro, as coisas perdem valor, né? E você passa a dar valor para as coisas pequenas do dia a dia, sabe? Para o ordinário, para o toque, né? Para você estar junto. Então, que era tudo que antes do diagnóstico eu imagino que deixava se passar com facilidade, né? Porque você está sendo engolido. Normalmente a gente vai vivendo, eu entendo que a gente vai vivendo a vida cumprindo certo script que a sociedade espera que a gente, né? Então a gente estuda, depois a gente presta vestibular, trabalha, aí você namora, você vai seguindo algo. E muitas vezes esquecendo de ser quem você é, ou o que você quer fazer realmente, né? Então eu acho que quando você vem o diagnóstico, você fala, que vida que eu estou vivendo? Né? Desculpa te interromper, Rafa, mas eu acho que é um bom lugar também para a gente começar, acho que é um ótimo lugar para a gente começar a entender esse momento do diagnóstico. Como eu queria ouvir dos dois, assim, porque imagino que você tinha uma vida, né, ali, e depois do diagnóstico é uma vida transformada, né, que deve dar aquela sensação de cadê minha vida de 10 minutos atrás, antes de alguém me dar uma notícia. Então eu queria saber como foi o momento do diagnóstico para vocês, em que momento vocês fazem da vida, como vocês foram pegos, como essa notícia chegou, vocês estavam junto com os companheiros? Quer começar? Então, primeiro eu queria agradecer, pelo convite.
Para mim foi muito difícil o diagnóstico, porque uma semana antes do diagnóstico a gente estava curtindo um final de semana em família, numa praia linda. Eu tenho até muitos vídeos, né? Porque eu gravo todos os dias, então tem muitos vídeos desse dia, ele me carregando no colo, com os meus filhos na piscina, brincando, final de tarde na praia. E aí uma semana depois a gente estava dentro do hospital e eu com ele, foi quando os médicos me chamaram e falaram, é um câncer, um linfoma que tinha mais de 20 centímetros e pelo que a gente viu, na época até me mostraram em imagens, tá em estado avançado e agressivo. Eu, meu Deus, como? Porque meu marido super saudável, né? Ele trabalhava com rede de lojas de suplemento, sempre dentro de academia, alimentação, corria na praia. E aí veio essa bomba pra mim e ele ainda não sabia, né, que ele tinha acabado de fazer. Eu soube antes, assim, meu mundo ali desabou. Foi assim, é uma dor no estômago, é uma sensação assim... Os filhos de vocês tinham quantos anos? 3 anos, 3 anos e meio. 3 aninhos e meio. Existia um mal-estar? Existia já alguma Então, coisa que levaram vocês a fazer esses exames ou foi algo de rotina? O que aconteceu? A gente tem, por conta dos nossos filhos, né, a gente gravou um programa para Discovery chamado Quintuplicou. E na gravação desse programa, que as nossas folgas eram nos domingos, ele falou, eu vou no hospital, porque eu tô sentindo muita dor. E aí ele foi, 40 quilômetros da nossa casa, a gente mora em Guarapari, que é uma cidade turística, né? E aí ele foi para Vitória, e aí voltou muito rápido. Eu falei, mas já voltou? Não tenho nada não, já pegou, já abriu uma cerveja, vamos curtir e tal, vamos fazer alguma coisa. Assim, muito estranho o jeito como ele voltou. E aí na época da biópsia que veio, e aí os médicos me falaram, ele veio aqui em outubro e... ele tinha que fazer a tomografia e ele simplesmente assinou um termo que ele não quis fazer, ele quis ir embora. E aí já era abril de 2022, era no ano seguinte, quando foi o diagnóstico avançado e agressivo, né? Que talvez se ele... Exatamente, teria dado tempo, porque o linfoma, ele cresce de uma hora para outra, né? E a gente ficou o tempo todo, meu Deus, mas por que aconteceu isso? E a gente foi pesquisar, não tem uma causa, ele simplesmente dá. Foi um choque para mim, eu estava sozinha, assim, meu mundo ali desabou. E ele muito otimista. E o mais incrível que eu descobri outro dia, que foi exatamente no dia 19 de abril de 2022. E aí quando eu ia pesquisar linfoma no Hodgkin, avançado, agressivo, refratário é quando não atende a tratamentos, era isso dele. 19 de abril, então... Um ano de vida. E aí ele faleceu no dia 19 de abril de 2023. Agora, sábado agora fez 4 meses. E você que deu a notícia para ele do diagnóstico? Foi eu que dei. E como foi? Ele é muito otimista, vamos pra cima, vamos lutar, isso aí não vai me derrubar, e vamos embora, vamos ver o que tem que fazer. Ele é muito, assim, muito otimista. Tanto é que até o último dia de vida dele, os médicos me chamaram e fizeram uma reunião e falaram, é irreversível. Eu acreditava tanto nele, assim, que eu falava, não, a gente vai conseguir, alguma coisa. Eu falava, não, a gente vai conseguir. Eu falava com ele, amor, a gente vai conseguir, claro, a gente vai sair dessa. E ele todo, assim, já muito ruim, acreditando até o último dia de vida. Eu só parei de acreditar mesmo quando ele pediu para poder, mais tarde, horas depois, ele me pediu, pelo amor de Deus, pede para me apagar, porque eu não aguento mais de dor. Aí eu falei, mas a dor é quanto? Porque no hospital era de 0 a 10, é 1000. E aí os médicos apagaram ele, né? E nesse dia, assim, foi muito impactante para mim, porque os melhores amigos dele estavam cada um em uma parte do Brasil, e aí eles foram, sabe? Parece que eles sentiram. Chegaram no hospital às 8 horas da noite, a gente conseguiu ainda rezar por ele ali, ele ainda chorou, mesmo apagado. E quando foi 11h30, foi a hora que ele faleceu, eu estava do lado dele. E eu sinto, assim, que eu tive uma ajuda espiritual nesse dia, porque eu sou católica, assim, mas eu acredito em todas as religiões. Porque eu tenho um sono muito leve, né, por conta dos meus filhos, né, toda hora eu tô acordando. E quando foi 11 horas, eu tava tão, assim, né, habitolada ali, triste com aquela situação, que eu apaguei no sofá. Eu acordei com meu amigo falando, Mariana. E aí eu acordei, na hora que eu acordei, já quarto lotado de médicos, enfermeiros, e que eu olhei pro painel, já tava, tipo assim, os parâmetros baixando. E eu não me desesperei, não gritei, não chorei. Eu fui até ele, assim, e falei, amor, vai com Deus, obrigada por tudo. Foram 12 anos lindos, nossa história de amor foi linda, porque ele falava bem assim pra mim. Tudo que eu vivo aqui hoje era tudo que eu sempre sonhei quando eu era jovem,
que eu sonhava em ter uma família, em ter filhos. E ele sempre falou isso pra mim. Eu não peço a Deus nada, eu não peço a Deus pra ficar rico, nada, só que continue nos abençoando, que a gente continue sendo feliz. E aí eu agradeci muito a ele, assim, obrigada por tudo, cara, você foi incrível, um pai maravilhoso. Nunca vou deixar os nossos filhos esquecer de você. Eu te amo muito, assim, pra sempre, obrigada por tudo. E aí ele foi, e quando ele foi, aí que me bateu um desespero, assim. Mas foi Deus, assim, que mandaram os meus amigos, porque eu não ia conseguir resolver tudo que você tem que resolver quando acontece. Burocracia que É, depois, né? tem isso, Só para né? não perder, assim, como é que você levou a notícia para os seus filhos? Porque eu fico me Gente, imaginando, dentro de todo esse processo, ter que dar a notícia, como... Você teve instruções de Não como... tive. Você eu estava fui... tendo acompanhamento Não, psicológico? Na época, não não. estava tendo acompanhamento psicológico, nada. Eu não tive instrução, eu segui o meu instinto materno. E o que eu falei, assim, eu penso, eu não posso enganar os meus filhos. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 menininhas que têm paralisia cerebral, só que uma tem um cognitivo totalmente preservado, e eu tenho um filho que tem síndrome de Down e também tem uma suspeita de autismo que ainda não foi fechado o diagnóstico, então não fala e tal. Então, o que eu fiz? Nesse dia, que foi o dia do enterro, fui lá, foi o sepultamento. Na hora que eu voltei, eu coloquei os 5 assim numa rodinha e eu falei, vocês lembram que a gente foi no hospital visitar o papai? Porque a gente teve essa oportunidade ainda, né? A gente teve essa oportunidade de vir ao hospital, eles abriram uma sala pra gente, e eu trouxe no dia do aniversário dele, que foi no dia 25 de fevereiro, os 5 aqui para São Paulo, para poder comemorar o aniversário. E eu não sabia jamais que aquilo seria uma despedida, né? E aí eu falei para ele, você lembra que a gente veio no hospital, o papai tava curando, me dando dor na barriga. Pro papai curar, o papai do céu teve que levar ele pro céu. Mas mãe, o papai não vai voltar? Não, o papai não vai voltar mais. Mas quando eu quiser falar com ele, aí eu falei, você vai olhar pro céu e vai fazer uma oração e vai falar com ele. E aí eu vim trabalhando assim. Aí o que acontece agora? O que acontece? O meu filho que tem síndrome de Down chama pelo pai todos os dias, praticamente, às 3 horas da manhã. É que pai, também é papai. muito recente, né? Muito recente. Tipo, faz o quê? 4 meses. 4 meses. A minha filhinha Bela, que não tem o cognitivo preservado, ela está aprendendo a andar. Ela deu um passinho semana passada, e quando ela deu um passinho, ela falou papai. É assim, uma coisa de Deus, assim. A pequenininha, ela chama muito pelo pai. Agora a Laís, que ela é mais desenvolvida, outro dia ela falou, mamãe, eu quero muito falar com meu pai. Como que eu faço? Eu falei, filha, reza. Aí o meu filho falou, eu vou lá que a gente mora de frente pra praia. Ela falou, eu vou lá na varanda chamar o papai. Aí abriu e falou, mas tá sol, eu não consigo ver o papai agora. Só de noite que a gente vai ver o papai. Porque 3 anos e meio é uma idade que eles não são Agora nem eles tão não, mas bebês. Quatro, eles são com 4. 4. Mas mesmo Eles não são assim- nem tão bebês, assim, que ainda não tem tanto entendimento Ai, e Não nem tem tão... entendimento da morte. Não, Não tem exato. entendimento. Não vai O que eu fiz voltar. lá em casa, assim, para eles não esquecerem, eu fiz um painel, assim, botei várias fotos da família, foto deles bebês, foto do Jaime com eles. E ali é um lugar onde que eles têm alcance, então todas as vezes que eles estão com saudade, eu pego eles ali várias vezes por dia, ali paradinhos, olhando para o pai. E eu sempre faço questão de mostrar o pai ensinando a dirigir, ensinando a andar de cavalo, sabe, em momentos com eles eu pego e mostro muitos vídeos, nunca com tristeza. Sempre quando eles vêm me perguntar, eu sempre falo com eles assim diretamente, converso, para não passar essa coisa pesada do luto para eles. E eles estão levando de uma forma muito tranquila, assim. A diretora da escola até veio me parabenizar pela forma como que eu estou conseguindo E tudo levar. do coração. Tudo você foi tá indo do seu instinto, exatamente, do seu do meu coração. instinto, O que o seu coração... E quem cuida de você nesse processo todo? Então, se você agora- se segura ali na presença deles... Agora eu comecei a fazer terapia, que tá me fazendo muito bem, né? Eu sempre fui de uma pessoa que falava assim, não preciso de minha terapia e minha academia, eu não preciso de terapia. Gente, faz muita diferença. Nossa, terapia... É a primeira vez que eu tô fazendo. A minha terapeuta é a Carol Cury, ela é maravilhosa e ela tá cuidando de mim, então eu tô seguindo bem, assim. E aí, Rafa, pra o diagnóstico? Diagnóstico. Era um dia comum? Não, era bem Era próximo. Era exame de rotina Não. ou existia uma dor, um Não, incômodo? era entre Natal e Ano Novo, a gente conversando sobre como ia ser o Ano Novo, o presente das crianças.
E aí ela, no banho, ela sentiu um caroço, né, no seio esquerdo. O Francisco tinha 10 meses, né? Então Muito amamentava. A gente Nossa, achou que muito novo. é um caroço, né? Eventualmente e tal. Mas na época de amamentação eu sinto um Exato. monte de caroço e a gente Exato, sempre acha que é né? o... Então a eu gente acho não é que sim. nada. E aí, só que começou a doer logo depois, né? Assim, na sequência. E aí, nesse período de final do ano, corre para... Vamos verificar o que vai fazer. E aí, no dia... Tivemos que fazer a biópsia. E no exame, chama a médica. E a médica, eu lembro dela perguntar qual que é a chance de não ser algo. A médica falou assim, é só por um milagre. Ai, meu Deus. Naquele momento ali, né, de fazer a biópsia. A Micaela tinha fobia de agulha, assim, pavor. Então, a agulha da biópsia é uma agulha, né? Então, a gente teve que dopar ela para fazer o exame. E aí, fizemos o exame, eu saio, vou chorar lá fora, volto. E depois tivemos que aguardar o exame, né? Aí, numa sexta-feira, a gente vai ao médico e aí o médico tem a confirmação. Nós temos um tumor sim. E aí, esse é o mundo, né? A minha primeira coisa que vem na cabeça é, como que eu vou criar meus filhos sozinho? 10 meses o menorzinho 10 e a sua meses, filha 4 tinha... anos. 4 anos. 4 para 5 anos, assim, né? E aí você, ali naquele momento, eu lembro de ela baixar a cabeça, chorar, né? E eu segurar a onda ali para... Não sabia nem o que falar, como me portar, assim, daquilo, né? E ela levantou e falou, olha, tá, qual é o próximo passo? E foi conversando com o médico, eu ouvindo. Meu cabelo vai cair? Ele perguntou, ele falou que sim. Ela tinha um cabelo bonito, era super vaidosa. E aí, em algum momento que eles começam a falar, eu falo assim, quanto tempo? E aí não aguentei, chorei. E lembro dela me consolar, né? E aí a gente, vamos para os próximos passos, médicos, Mas etc. logo no diagnóstico já tinha essa conversa de quanto tempo? É a primeira coisa que me veio à cabeça. Assim. Não, sim, mas eles já deram um prazo? Não, o médico não fala. Não? Né? O câncer, ela foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo, que é um câncer bastante agressivo. Depois você vai pesquisar e você vê que a sobrevida é de 5 anos, no máximo, né? Tem um dado, né, que a gente estava lendo. 48 mulheres por dia morrem de câncer de mama. Exato. Eu fiquei muito surpresa com o número. Eu fiquei a gente no muito ano surpresa. que ela faleceu, a gente teve mais de 60 mil diagnósticos. Nossa. Que é a principal causa de morte entre mulheres. Né? Aliás, a gente só fala com mulheres, então vamos lembrar o quanto é bom a gente estar fazendo exames anualmente. Dependendo da idade de 6 em 6, né? O que é importante, 6 em 6, assim, talvez a gente aproveitar o recado, é que assim, a Micaela não fazia parte do grupo de risco. Ela era super saudável, uma ótima alimentação. Mas o que seria o grupo de É. risco para câncer de mama? Eu acho que basta ser mulher, não? Sim. Basta ser mulher. Naquele ano, e seguia todos esses exames e tal. Mas naquele ano, eu lembro do diagnóstico da biópsia, 50 e poucos % naquele, onde foi feita a pesquisa, tinham menos de 30 anos. Então, ou seja, as recomendações de começar a fazer o exame muito depois é algo que talvez a gente possa refletir. Não tem uma recomendação oficial ainda, mas eu lembro exatamente desse número, 50 e alguma coisa, eram mulheres abaixo de 30 anos. Ou seja, né, então... E vocês... Micaela tinha quantos anos? O diagnóstico 36 para 37. E aí vocês voltam para casa juntos? Aí a gente... E vocês dão a notícia para os filhos? A recomendação, olha, para de amamentar o Francisco agora, né, porque... A gente sai, aí a gente sai caminhando para o carro, e aí aquela coisa, quando você morre no diagnóstico. Sim. Né? Você não, assim, eu lembro de passar a observar detalhes, sabe? Ela caminhando, o salto, o cheiro do perfume, a mão quente, e falar, eu já não reconheço mais. Não. É assim, a gente não se reconhecer, porque tudo que a gente tinha planejado naquele momento se desfaz, né?
Eu lembro que a gente estava brincando, a gente ia fazer 10 anos de relacionamento, e eu queria casar de novo em Las Vegas, com o Elvis, aquela história. E não acontece, né? A gente sempre está provendo. Então, ali, aquele momento, você passa a rever. Sempre jogando para frente as coisas, a vida. Isso, né? Então, a gente sai de lá, vai comprar uma madeira do Francisco, porque ia ter que ir comprar o leite, e vamos para casa. E aí, a gente chega em casa, a Maria no centro da sala, e a gente ela vai, né? Porque eu não sabia nem o que estava, assim, eu não sabia nem o que falar para minha esposa. Então ela vai... E mãe é um bicho muito louco a gente mesmo. Homem é fogo. Mas ela escolheu contar assim que ela teve o diagnóstico? Eu acho que ela nem pensou em outra possibilidade. Você não tinha outra possibilidade. Você não... assim... Não sei. Ali, para nós, ali, no nosso caso, né? Então ela chega, brinca com a Maria. Olha, Maria, a mamãe foi, né? Tem os bichinhos dentro da mamãe. A mamãe daqui para frente vai precisar sair mais de casa e o cabelo da mamãe vai cair. Daí a Maria olhou assim e perguntou, a mamãe vai ficar careca? Eu falei, vai. E a Maria deu risada, que achou engraçado, e aí tornou aquele ambiente tudo mais leve, sabe? O poder da criança. E aí, naquele momento, eu vou para a cozinha, em algum momento, preparar o leite da mamadeira de dinossauro que a gente tinha comprado para o Francisco, e vamos para o quarto, a Maria senta, ela senta para dar o leite, e eu sentado na cama, e ela conversando com o Francisco. Olha, a gente combinou isso aqui, de vir e passar isso aqui junto. Então, ajuda a mamãe, né? E o Francisco estranhou um pouquinho no começo, e depois mamou, assim, 2 mamadeiras e tal. E as crianças, elas tornam as coisas mais leves. A gente, talvez, elas não dão a dimensão, né, do que está acontecendo, e tornaram aquele dia um pouco mais fáceis, aquele momento, né? E aí a gente conversava abertamente a partir dali, a Maria participou de todo o processo, de idas à quimioterapia, de cortar o cabelo da mamãe, né? Então, na medida do que era, do entendimento deles, eles estavam participando de tudo. E na partida você teve que dar notícia para os seus filhos? Como você escolheu? Você estava sendo assistido? Você tinha uma ajuda psicológica? Não, eu não. Né? Ela tinha pelo tratamento, mas você não? Sim, tinha, não. Então, momentos antes, né, dias antes, porque a Micaela teve a gente teve condições de ter uma qualidade de vida durante o tratamento. Então, foram 2 anos, né? Tinha momentos que a gente nem lembrava mais do câncer, né? Ela costumava dizer assim que o câncer faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Isso. Eu decido como eu vou conduzir o processo. É claro que tinham dias muito pesados. E logo depois do diagnóstico foi quando você se demitiu do seu cargo super corporativo? Não, eu tinha uma agência e aí o que eu faço? Eu quero... Os cuidados dos seus filhos e da sua esposa. Eu quero cuidar. Eu preciso cuidar dela, preciso dar o suporte aqui em casa. Então, passo aí menos ao trabalho, passo a me ausentar do dia a dia, passo a acordar mais cedo, passo a chegar mais cedo em casa para cuidar da rotina das crianças. Em dias de quimioterapia, exames de sangue, eu sempre estava com ela, porque ela tinha fobia de agulha, eu não deixava ninguém encostar nela. Então, eu passei a viver em função da agenda que se foi criada em torno do tratamento dela. Que foi quando você disse, informações privilegiadas, porque tivemos essa roda de conversa juntos, foi quando a gente conheceu o Rafa, você disse, quando eu assumi os cuidados, eu nunca esqueci dessa sua frase, que foi quando eu falei, a gente precisa ter você no meu imã, você falou, quando eu assumi os cuidados, não só dos meus filhos, como da minha esposa, porque eu vivia para cuidar do trabalho e prover, porque a gente pensa que essa, como homens, né, essa herança patriarcal, que a nossa responsabilidade é essa, e no momento em que, estou toda arrepiada, no momento em que o diagnóstico me trouxe o convite, o dever, não me deu outra opção a não ser cuidar, né, não só dos meus filhos como da minha esposa, a mágica aconteceu. Você falou assim. Tem uma coisa que... Eu queria que você falasse sobre esse momento. Tem uma coisa que acontece quando a gente cuida, sabe? Porque a verdade é assim, eu quero ficar, tem uma decisão, porque é uma escolha. Eu quero ficar, só que eu não sei cuidar.
Eu preciso admitir que eu não sei o que fazer. E muitos escolhem não ficar 70 por descobrir, pelo medo de... Estatisticamente, 75%, 78% das mulheres são abandonadas no diagnóstico. Sério? Você, Esse na dado quimioterapia, Você tá brincando. a mulher sempre acompanha. É a mãe, é a irmã, Exato. é sempre a Você mulher não no vê lugar do cuidado. homem acompanha, né? não. Não, ele está dizendo que a mulher casada com um homem Sempre com diagnóstico está acompanha, lá com o está marido. junto. Ah, sim. E Mas também o quando você vê quem cuida, quando o Exato. abandono acontece, É uma outra mulher, É uma com outra mulher. certeza. Exato, né? Então, primeiro tem uma decisão. loucura. Eu quero Gente, que cuidar. loucura. É. Que loucura. E aí a gente, não sei. E claro que eu estou falando isso com distanciamento já. Naquele momento eu não tinha essa consciência. Sim. Então eu quero ficar. O que eu faço? Né? Então eu lembro no dia seguinte, por exemplo, eu saio, era um sábado, eu saio para resolver coisas do apartamento, compras, etc. E eu não voltava, não conseguia voltar para casa. Meu Deus. Porque assim, eu falei, como que eu vou, o que eu vou, sabe, o que eu vou dizer? Então, eu lembrei de que ela tinha falado que meu cabelo vai cair, ela tinha uma paixão pelo cabelo. Daí eu fui numa dessas barbearias clássicas e raspei a zero. E aí cheguei em casa, e entrei em casa e não disse nada. A gente se abraçou e eu falei, vamos ficar aqui vamos ficar, né? E aí começa um processo de como aprender a cuidar. E aí tem uma mágica que acontece, né? Porque quando você vai cuidar, a gente adulto, quando vai cuidar de uma criança ou vai cuidar de alguém que, né, tem alguma enfermidade, você ainda vai, pelo menos falo por mim, como homem, eu vou falar arrogância, mas talvez não é, mas assim, eu estou dando algo. Sim. Né? Eu estou cuidando, me dedicando a esse cuidado. Mas é uma troca. O cuidado é uma troca de afeto, de amor. E aí quando você está ali com seus filhos, está presente, está dando banho, eu passei a dar banho nos meus filhos. Né? Uma coisa simples do dia a dia, mas assim, a cuidar, a acordar mais cedo para fazer o café dela, ou voltar mais tarde, ou ela tinha frio no pé, então ela deitou, dormiu, deixa eu ver se ela está com meia. Esse toque, né? Esse dia a dia, as coisas ordinárias, coisas simples do dia a dia. E aí você se apaixona. Você se apaixona, assim, porque a minha esposa não era mais a mesma, eu também não era mais o mesmo. Então como que a gente vive isso aqui? Você se apaixonou novamente por Então eu tinha muito mais, eu sinto isso durante esses 2 anos, né? E as crianças também, né? Porque as crianças, é muito fácil, gente. As crianças devolvem muito rápido. É muito rápido. Você dá um pouco, você tem muito mais em troca. Então, eu lembro uma outra historinha, eu acho que eu contei quando a gente esteve junto, de a gente chegar mais cedo, começar a preparar as coisas, a Maria, com quem você vai dormir? E a Maria me escolher. Né? Minha filha tinha 5 anos, a Micaela não tinha como disputar a posição, né? E aí a Micaela até olhar, estranhar, eu ir lá fazer dormir, voltar, e a gente conversar sobre isso, né? Que o câncer, ele tinha trazido, não tinha trazido só coisas ruins, né? Ele tinha trazido coisas boas também, do nosso relacionamento, como que estava, né? E de como a relação que eu estava criando com as crianças. Então, o cuidado, ele transforma. Eu acho que ele é o afeto, né? É transformador. É o seu propósito. Né? Então, tem beleza onde todo mundo vê dor. Sim. Eu lembro que a gente estava falando nesse evento muito sobre a divisão igualitária, né? Sim. E eu lembro que você falou, é óbvio que é muito importante, é indiscutível a importância da divisão igualitária, mas eu queria que vocês entendessem isso falando para os homens, né? Que é para além disso. Queria que você colocasse de novo, que vocês não têm noção do quanto vocês estão. E eu fiquei tentando contar pro meu marido, ou seja, conta aqui, porque você vai se explicar melhor, eu tentando explicar para ele, tipo,
Não, ele estava falando do quanto se ganha, porque Do quando quanto se tá- perde sem isso, eu lembro como que era, mas era... Que quando você... olha, eu que eu também repliquei a mesma coisa em casa. Você falava que você precisou do diagnóstico para se entregar a momentos que parecem tão do cotidiano, tão simples e dali vieram... Eu senti você tentando pegar os homens e falar assim, porque, assim, não é só sobre dividir tarefa, vocês estão perdendo tempo. A gente estava num evento, né, a discussão muito sobre a busca de uma equidade, e só que quando a gente fala isso, a gente se fala muito de uma equidade numérica no sentido de tarefas, de coisas práticas. E primeiro que essa busca sobre equidade, ela não existe, assim, ela 50-50, eu acho que é um acordo que você vai fazendo diariamente, É um né? equilíbrio, é um né? equilíbrio. Tem que só se achar um equilíbrio que cada casa funciona também de uma Só que forma. daí a discussão só fica nisso, né? Na busca por uma equidade. E quando a gente está falando com homens, na grande maioria, quando você fala a busca de equidade no ambiente corporativo ou na família, você está falando para o homem que ele vai perder algo. Pode não ser direto, o tempo dele, alguma coisa. É isso a leitura. Só que, na verdade, quando a gente deixa de ocupar esse lugar do cuidado ou de coisa, nós perdemos muito. Muito. A sua filha te escolher para fazer ela dormir, por exemplo. Você perde muito, né? Ou quando eu passei a cuidar da Maria para ir, por exemplo, para o balé, ou quando eu passei, né, a atender os chamados do Francisco para ir levar ao banheiro, você perde isso. Porque esse vínculo com o seu filho, meu filho vai crescer, eu vou jogar bola, sabe? A gente sempre está pensando em algo grandioso, no final de semana eu vou fazer isso, mas é o dia a dia, é as pequenas coisas. E a gente perde isso. E nessa fase pequena, assim, não tem como recuperar isso. Eu vou ter conversa lá. Não vai ter. Então, talvez a gente possa refletir sobre essa busca da equidade, mas sendo egoísta, talvez, nós homens perdemos quando a gente não ocupa isso. A gente perde esse vínculo, perde esse se permitir sentir, sabe? Afeto, amor. Então, eu acho que talvez a gente pudesse refletir mais sobre essa busca de equidade, sobre esse aspecto. Sim. Né? Da perda, né? Da perda. Como foi durante esse 1 ano, né, depois do diagnóstico e depois da partida deles, você com as suas crianças, porque você imagino que acompanhou o tempo todo, quanto desse tempo ele estava em casa, no hospital, porque ele era um pai super presente, né? Ele estava ali na rotina com você o tempo todo. Ele não era um cara que a gente quer chacoalhar para ouvir o Rafa falando. O Jaime, ele antes Então, no momento em que você perde sua dupla, né? Foi muito difícil para mim, porque... E muito para as crianças também, porque... A gravidez foi planejada de vocês? A gravidez foi planejada, mas era planejado de 1. Sim. Aí veio a surpresa de 5. E o mais engraçado é que antes a gente descobrir que eram quíntuplos, ele brincou. A gente foi na praia, eu lembro que era verão, e aí... Parece que é mentira, né? Ele bebeu na praia, eu tava enjoada, com cólica, aquele mau humor de mulher grávida no início. Ele lá bebendo com meu primo, se divertindo. Aí ele falou bem assim, eu acho que vão vir gêmeos. O meu primo falou, eu acho que vão vir gêmeos. Ele, gêmeos nada, vão vir 5 de uma vez. Mentira. Antes. Mentira. Aí eu falei, só se for pra você cuidar. Eu toda mal-humorada, assim, estressada. E aí a gente descobre 2 semanas depois que seriam quíntuplos. E, assim, quando ele faleceu, os meus filhos estavam com 3 anos e meio. Só que foram 3 anos e meio, Rafa, assim, de muito amor, de muito cuidado. Só pra vocês terem ideia, assim, eu sempre falei isso lá no meu Instagram, justamente para poder incentivar os outros pais também. E eu mostrava muito. Ele chegava à noite, tipo assim, durante o dia era os meus cuidados. À noite, deixa comigo, é comigo. Ele fazia questão de chegar para dar os banhos da noite, fazia as mamadeiras. Quem acordava de madrugada era ele. Ele falou, não, deixa que eu acordo, já ficou o dia inteiro aqui no batente e tal. E aí depois, no outro dia, ele ainda ia trabalhar em outra cidade. Então, ele foi muito presente na vida das crianças. E as crianças têm as melhores lembranças dele. Quando ele raspou o cabelo, logo em seguida foi o aniversário das crianças. A gente foi para um sítio, que é um lugar muito legal lá, com um parque de diversão. E lá tem uma cuca, né? E aí a gente tira uma foto de aniversário e a cuca mordendo a careca do pai. Então eles nunca mais esqueceram isso.
E aí eles falam até hoje, a Cuca mordeu a careca do papai, né? E quando ele raspou o cabelo, eles riram, né? Falaram, papai, você ficou muito feio, quero seu cabelo de volta. E assim, o Jaime foi muito presente, eu agradeço muito, assim, porque os meus filhos vão ter as melhores lembranças. Porque tem gente que mora junto com o pai a vida inteira e o pai é ausente, não tem lembrança, né? O meu caso, a minha mãe separou quando eu tinha 6 meses, minha mãe separou do meu pai e eu não tenho lembrança nenhuma. Meu pai faleceu com 6 anos, eu não tenho nenhuma lembrança dele. Né? E os meus filhos vão ter as melhores lembranças com apenas 3 anos e meio de convivência. E no momento em que você se vê ali, você e seus 5 filhos, para seguir aquela rotina tão bem dividida e estabelecida. Eu vou falar que assim, Deus faz tudo muito perfeito, né? Parece que eu fui sendo treinada. Antes era eu e ele para tudo, passou dezembro, ano novo, ele começou a passar mal, veio para São Paulo e ficou 4 meses internado aqui até o falecimento. E nesses 4 meses eu aprendi a me virar sozinha. Aprendi a levar carro para conserto, montei um carrinho, agora que eu tive que comprar um carrinho novo, falei, meu Deus, como é que eu vou montar isso? Peguei o manual e fui montar carrinho, consertei um filtro de casa, coisas que eu não tinha nem noção assim, de como fazia, né? E a gente vai se virando. Então eu acho assim, que acredito muito que Deus vai nos preparando para tudo. E quando ele faleceu, como já tinha 4 meses de afastamento dele, eu já tinha meio que dado um jeito, entendeu? Qual é a sua rede de apoio hoje? Eu moro com a minha mãe, né? E eu tenho uma funcionária durante o dia, que ela fica de 8 às 4, e eu tenho uma funcionária que cuida da casa. E as crianças vão para a escola, né? A escola é a grande rede de apoio. Mas assim, sábado, depois do meio-dia até domingo, eu não tenho ninguém. Assim, que minha mãe tem 75 anos, prótese no joelho. Então, só eu ali, ó. E os 5 filhos vão para a escola? Os 5 filhos vão para a escola. São na mesma salinha. Rafa, eu não lembro agora se você com Micaela ainda criaram um e-mail, né? São cartas. Sim. Conta pra gente como é que foi essa decisão de deixar essa memória para os seus filhos. Foi assim, quando já com metástase, a gente vai para uma quimioterapia, a médica me chama, ela está esperando, me chama para dizer que, olha, eu recebi um telefonema, o exame veio alterado, houve progressão, né? E aí as chances, nós temos mais 2 caminhos, né? Nisso a Adriana, que é a enfermeira que cuidou da minha esposa durante todo o tratamento, entra na sala e vira, olha, eu lembro exatamente, sentado, a doutora Suzana, a Adriana entra, quando ela vira, ela fala assim, olha, chegou a hora da Micaela escrever cartas para Maria, porque a Maria um dia vai ficar uma mocinha e a mãe não vai estar aqui. Foi assim que ela disse, e aí eu naquele momento eu falo assim, olha, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né, gente, né, eu lembro das 2 virem até mim, e aí nesse momento tem tá, então nós temos esse caminho, e eu insisti na questão do tempo. Falei, quanto tempo? Então, elas não queriam falar, eu falei, olha, vamos ser, gente, bem prático. Eu tenho 2 filhos, eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu preciso resolver questões burocráticas, eu preciso saber. Então, vou ser didático aqui. Se continuar nessa progressão, quanto tempo nós temos? Ela falou, de 4 a 6 meses. Nossa. E aí, a Micaela estava lá fazendo quimioterapia. Eu falei, tá bom. Daí, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, chama ela aqui, vai contar, não fala do tempo, né? Como se a minha esposa não soubesse. Né? Mas assim, não fala e só fala que é a verdade. Não deu certo, a gente vai ter que mudar. Então eu saio, porque eu não aguentei ficar, ela veio, a gente conversa, e aí eu vou para casa para pedir para ela escrever. Né? Assim, eu não consegui pedir, porque pedi para ela escrever, ela falou, você está morrendo, né? Então, naqueles dias que seguem, eu lembro de um projeto que eu tinha de escrever cartas para Maria, durante uma caminhada que eu ia fazer como preparatório para o Caminho de Santiago. Eu ia escrever 11 cartas, que eram os 11 dias que eu ficaria fora. E daí eu chego para ela, olha, eu lembro daquele projeto tal, eu quero escrever e quero que você me ajude nisso. Então eu escrevo uma cartinha para Maria, que é Enquanto o Sinal Não Bate, que eu escrevi enquanto eu esperava
ela sair da escola. E ali foi ali a primeira vez que eu falo abertamente assim, olha, filha, eu tô com medo, eu não sei o que eu vou fazer, não sei, eu tenho medo, eu não sei como eu vou ser como pai, eu não sei o que eu vou fazer. E aí falo tudo, conto, escrevo no celular, assim, vou para casa, transcrevo, passo para a Micaela revisa, e aí a Micaela passa a revisar o que eu escrevia. E aí eu publico essa carta. E ali abertamente eu falo, olha, eu tô com medo, né? Admito que não tô dando conta, assim, né? Pela primeira vez, assim, ao longo talvez do tratamento, de admitir, olha, né? Não tô dando conta. E aí a escrita começou a entrar, assim, né? Eu escrevia, a Micaela revisava e a gente publicava. Depois a Micaela veio a escrever quando a gente tem os últimos dias, que aí a gente tem as decisões do que tomar. Ela pediu para comprar 2 caderninhos onde ela escreveu dicas gerais e algumas recomendações para as crianças, né? Esses cadernos estão em casa e aí esses estão lá guardadinhos para quando as crianças quiserem ler, né? E aí a escrita foi assim, surgiu assim, né? Para a gente, talvez o primeiro momento que eu, como homem, estava ali, primeiro falando, escrevendo e colocando para fora, admitindo publicamente o que estava acontecendo. Eu queria ter um caderninho do meu pai. Eu queria poder ter... Achei essa ideia sensacional, assim. Imagina. Procurei muito, assim, né? Meu Deus, será que já me deixou alguma coisa escrita? Não deixou nada. Ai, meu Deus, será que ele escreveu alguma coisa? Não. Meu pai também partiu Poxa. sem deixar nada. Eu procurei, eu juro, assim, eu procuro até hoje. Falei, será que eu vou encontrar? Mas você sabe que eu encontrei depois de muito tempo, 2 anos depois de ter falecido. Nessa caminhada que eu fiz durante 11 dias, ela escreveu as 11 cartas. E eu não sabia. E eu encontrei isso depois, vendo caixas de coisas assim, que ela tinha escrito para mim. Né? Enfim, a escrita acabou tomando uma proporção assim, né, grande na minha vida hoje, assim, né? Isso que a gente vive é uma outra realidade, assim, uma coisa... Só quem passa é que sabe. Né? É uma realidade assim, que eu jamais imaginei que eu fosse viver isso. Acho que eu imagino, Ai, né? meu Deus. Imagino, que é botar a vida inteira em outra perspectiva, né? Tipo, tudo do tipo, que vida era aquela? Eu não sabia de nada. E o tempo estava passando, Sim. e o meu filho estava crescendo, e é muito doido. A gente teve um episódio aqui, que é o Mães do TI, né? E minha filha, né, passou por uma cirurgia no coração e tal. E só aquela a perspectiva de talvez possibilidade. a possibilidade, né? desculpa, a possibilidade de talvez perdê-la, eu falo, me transformou por completo. E é engraçado, né? Porque faz tanto tempo que a Marida a gente resolvendo coisas assim, e ela fala: o que aconteceu? Você tá tão diferente. O que aconteceu? Você tá tão diferente. Mas você tá tão boazinha. O que aconteceu, né, Marida? E é muito doido, porque realmente, assim, só da possibilidade já me transformou, e me transformou real, assim. Eu já falei isso algumas vezes, abertamente, em alguns lugares, e assim... Transforma mesmo. Me transforma, porque você Vamos transformar isso transformar essa transformação em pergunta, para saber em que vocês se sentem... Desculpa, né, te interrompi. Não, imagina isso, mas tipo... em que vocês se sentem mais transformados, né? Como se seres é que dá para humanos. falar se é que dá para escolher uma coisa para trazer assim. A vida vem me batendo muito forte, né? Desde a época dos meus filhos, né? Eu já sabia que era uma gestação de altíssimo risco, mas eu não tinha a menor noção do que viria pela frente. Eles ficaram 4 meses numa UTI, fizeram cirurgias seríssimas, né? Operaram da horta do coração, 3 operaram o intestino, e tudo assim, acontecendo ali, com um com o outro, onde você ajoelha e pede para Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, manda uma luz. Você quer morrer ali, me dá força. Por que isso está acontecendo com a gente? Foram 4 meses andando de montanha-russa, né? Essa pergunta deve vir o tempo tempo inteiro, todo. né? Por que com a gente? E o mais engraçado, assim, que nessa época eu já me abandonou tudo, o serviço dele todo, ele era sócio do irmão, e o irmão continuou tocando as coisas, e
Ele ficou 4 meses comigo dentro da UTI. Parecia que a gente nunca mais ia sair dali. Parece que você nunca mais... Porque você vê as crianças chegando, saindo, e você fala, só o seu filho não vai embora. E aí, as crianças vieram e 3 anos e meio depois, 3 anos depois, a gente descobre o câncer, né? E o Jaime tinha uma chance. Ai, qual que é a chance? Essa última chance era o CAR-T, que é um tratamento super novo para quem tem linfomas, leucemia. Que vocês arrecadaram e aí a gente um dinheirão para conseguir fazer. E recentemente só. E a gente foi só agora esse ano, né, que foi liberado. E aí o tratamento é caríssimo, 2,5 milhões de reais. E vocês arrecadaram o valor, e a gente, né? por causa das crianças, né? Eu hoje em dia No seu Instagram. eu tenho um Instagram por causa deles, que eu mostro minha rotina. E aí a gente conseguiu um valor muito alto, assim, em 4 dias. Em 4 dias a gente levantou o dinheiro e mesmo assim, né, não deu certo o tratamento. Aí as pessoas falam, nossa, Mariana, como é que você consegue seguir bem do jeito que você tá, assim? Não tem aquela sensação que você fez tudo que você podia? Assim, eu tive um relacionamento lindo durante 12 anos, foi de muita parceria, de muita cumplicidade. Nessa época da UTI dos meus filhos, a gente ficou muito eu e ele, fechado no mundo, só eu e ele. E não faltou, assim, amor, não faltou cuidado, porque mesmo ele aqui em São Paulo, a gente estava vindo toda semana, ele não ficava sozinho hora nenhuma. Não faltou oração, gente, as pessoas do mundo inteiro rezando por ele, e não faltou tratamento. O Jaime, ele era uma pessoa tão querida, assim, tão querida, porque ele ficou hospitalizado no AC Camargo, e ele fez amizade com os médicos do Einstein e do Beneficência Portuguesa. Então, eles trabalhavam o dia todo, ele falava, ai, tô com dor, eles iam lá visitar ele, sabe? Então, assim, não faltou nada pra ele, nada. Tudo que você pode fazer, assim, a gente fez por ele. Então, por isso que eu sigo assim, eu fico assim, meu Deus, era a hora dele. E o que te transformou isso? Que você sente que hoje, você começou falando, né, a vida bateu tanto em mim, você passou por tudo isso, tem batido forte em mim. A gente se transforma. Hoje porque você... A gente vê que a gente tem um propósito na vida, né? E o meu propósito é cuidar dos meus filhos. É impressionante a força que eles nos dão. E se você for lá em casa, lá em casa é uma casa feliz, uma casa alegre. O tempo todo eles se agarraram muito a mim, muito mais. Os meninos, então, muito... mamãe, você é linda, mamãe, você dirige bem, todo dia um elogio, assim, sabe? É um amor muito grande. Então, eu sinto muito que o meu propósito de vida é cuidar deles, né? Por mais difícil que as pessoas... Uma coisa, né? As pessoas falavam assim, nossa, os próprios amigos, nossa, a vida de vocês acabou, né? 5 filhos, o Jaime, não, mal sabia eles que a gente vive aqui muito bem. Começou. Que é uma delícia cuidar deles. A gente gostava muito daquilo ali que a gente vive, né? E eu tô dando continuidade em tudo que a gente planejou para as nossas vidas. Você ainda se pergunta por quê? Já se perguntou? Eu acho que tem um primeiro momento, assim, né, do mundo gira em torno da gente, claro. Porque a gente, porque ela, né, diante de tantas questões, mas por que ela? Mas, gente, isso não é uma tragédia, sabe? A gente tem que entender que isso acontece todo dia alguém morre atropelado, todo dia alguém tem um diagnóstico, né, como esse. Então, todo dia 48 mulheres morrem do mesmo diagnóstico. Isso é muito mais comum do que a gente pensa quando a gente passa a olhar para o todo e não para só o nosso mundinho, né? Então, eu acho que tem num primeiro momento. Depois, não, né? Como eu disse, a gente foi vivendo. E aí a perspectiva da finitude nos obriga a estar presente ali, né? Sim. Então você passa a viver o dia. Então, às vezes, o que a gente quer hoje? Que ela não sinta dor e possa dormir tranquila e a gente possa comer uma comida gostosa. E aí quando você realiza aquilo, é o suficiente, né? Você acha que a sua maior transformação está aí? No valor, dar valor para as coisas certas? Hoje a vida tem muito mais sentido. Muito mais sentido. Hoje você não deixa um dia passar. Ou a gente, você fica todo dia lembrando, né? A vida tem muito mais sentido hoje, né? Eu gosto muito mais da versão do Rafael hoje. E a única coisa, assim, eu gostaria que ela conhecesse esse, né? Sabe? E vivesse isso, né? Então, assim, é a única coisa, assim, que eu penso, assim. Mas eu acho que a vida hoje tem muito mais sentido, não por causa da morte, mas porque a gente
pela vida, pelo que a gente viveu, né? Então as pessoas associam muito a isso como uma tragédia, essa vida acabou agora, você vai lá na sua casa, como você disse, tem felicidade, tem amor. Tem amor, muito amor. Tem a presença dele. Muito. Né? Nas crianças, no primeiro passo da sua filha, né? Tem a presença. Então eu acho que tem amor em tudo ali. É que quem talvez olhe de fora só consiga ver a dificuldade, a tragédia. Que olha. Né? É difícil mudar esse olhar, assim, né? Às vezes, tudo que a gente precisa é escutar a outra mãe. E chegou a hora de fazermos exatamente isso no Saque da Mãe com histórias do nosso público. Aqui, quem acompanha o 1001 Tretas pode compartilhar com a gente coisas boas e coisas não tão boas da maternidade. É só você mandar o seu vídeo para contato@1001tretas.com.br. E hoje quem conta um pouco da sua história pra gente é a Adriana Souza. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Oi, mulherada, 1001 Tretas, parabéns pelo programa, acompanhei a primeira temporada e amei, então me senti muito à vontade, muito feliz de vir aqui contar um pouco também sobre a minha história, minha maternidade. Meu nome é Adriana Souza, tenho 34 anos e a minha maternidade é um tanto atípica, por isso que eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da minha história. Em 2021 eu fiquei grávida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu e meu marido tinha planejado 10 anos para, enfim, a gente conseguir, né, uma maternidade, realizar nosso sonho e tudo mais. E foi realmente um grande sonho realizado. Até o 6º mês da gestação, a gente estava correndo tudo bem, isso era pelo menos o que a gente achava. E aí, quando eu entrei no 7º mês de gravidez, eu descobri que eu estava com uma doença muito grave da gestação, que é a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP, doença que a Tayla também teve, então eu me identifiquei muito com a história dela. Mas a minha história teve um final bem diferente, infelizmente. Quando eu descobri a doença, ela já estava instaurada, o único tratamento era o parto, e eu estava com 28 semanas, eu estava entrando no 7º mês, né? Então minha filha era muito prematura, era uma menina, Clarice, tive que fazer o parto de emergência, foi tudo muito conturbado, um pouco negligenciado, mas ela nasceu. Nasceu com 660 gramas. Ela estava com uma restrição de crescimento que os médicos não tinham visto, a gente não sabia do que estava acontecendo, né? Então, ela foi direto para a UTI e ficou 15 dias lá com a gente, comigo, com meu esposo. Foram os melhores 15 dias da nossa vida, porque a gente esteve na presença da nossa filha e pôde conviver com ela, mesmo que na UTI, 15 dias maravilhosos. E então ela partiu. A prematuridade extrema, né, junto com muitos outros fatores, fez com que ela não aguentasse e falecesse com 15 dias de vida. E então a gente viu a nossa vida de ponta cabeça, tendo que voltar para a vida, para o trabalho, para situações, para a família, com o colo vazio. Então, eu tinha uma cesárea que doía, eu tinha o leite que saía do peito e não tinha um bebê. O corpo não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, foi a pior fase das nossas vidas. A primeira coisa que eu fiz, depois disso, foi procurar ajuda. Precisava de ajuda. Né? O emocional estava destruído. De viver, só de pensar em viver sem minha Clarice foi terrível. E aí, então, nessa procura, eu encontrei o Instituto do Luto Parental. É um instituto que acolhe mães, é uma rede de apoio, né? Um grupo de apoio de mães que também perderam seus bebês em diferentes momentos da gestação, seja no começo, no meio e no fim. E lá eu fui acolhida, fui abraçada, encontrei mulheres maravilhosas do Brasil inteiro, pude ouvir a história delas, honrar a minha filha, honrar a história da Clarice, deixar que a história dela ficasse viva comigo, com a minha família. Então as rodas me ajudaram muito a entender a minha dor, né? E aí, cachorro que late. E aí então, ouvindo as histórias dessas outras mães, eu entendi que aquele era um lugar seguro e que o mundo precisava ouvir essas histórias.
não só a gente ali no grupo do Zoom. E aí foi então quando eu decidi, eu sou produtora cultural, trabalho com isso há mais de 15 anos, então eu decidi fazer um documentário sobre o luto materno, que se chama Colo Vazio, está disponível no YouTube, para quem quiser assistir, para quem precisar, está lá para acolher, já acolheu muitas mães, a gente tem tido um resultado incrível. Então lá a gente conta nossas histórias e honra a vida dos nossos filhos. Ao longo desse ano passado, né, que eu passei administrando a minha dor, eu fiz o documentário, fiz exames, entendi o que estava acontecendo comigo, cheguei no resultado, né, um diagnóstico que é de pré-eclâmpsia, HELP, trombofilias, fiz um tratamento adequado e hoje eu tô grávida, tô de 31 semanas do meu filho Arthur e tô muito feliz. Mas esse já é um outro tema para outro programa de vocês, né? O tal do bebê arco-íris. É muito difícil saber que hoje, com tratamento adequado, meu filho está bem, está saudável, vai nascer em breve, com muita saúde, se Deus quiser. E que eu não pude fazer isso pela minha primeira filha, Clarice. Então é isso. Meu nome é Adriana, sou mãe de 2 bebês. Arthur está na barriga, Clarice está no meu coração. E eu sei que muitas mães passam por isso. Um bebê não substitui o outro. A minha história é essa, de muita ressignificação, mas de muito amor também. E é isso. Espero ter ajudado aí, compartilhado a minha história com vocês e que vocês continuem fazendo o programa que também ajuda muito as nossas maternidades, independente do tipo que ela seja. Um beijo. Tchau, tchau, meninas. Adriana, eu quero prometer para você um programa inteiro. A gente quer muito fazer sobre colo vazio, sobre o bebê arco-íris. Acho que é assunto para muita conversa, né? Assim, muita conversa. Então teremos, tá nos nossos planos. Falar e te sobre ouvir isso. aqui me emocionou demais, demais. Estou muito feliz com esse bebezinho de 31 semanas, que vem aí transformando sua vida. E ela fala... Como eu imagino que já esteja sendo transformado. Ela fala que encontrou um espaço de luto parental que ajudou muito ela. Vocês recorreram a algum... encontraram algum ambiente seguro para esses depoimentos? Eu sei que o Rafa ele é voluntário em 2 projetos, né? Casa Paliativa e o Luto do Homem. Eu sou voluntário do projeto Luto do Homem, que é um projeto social de acolhimento a homens ilutados. E a Casa Paliativa, que agora virou o Instituto Ana Michele. Que é legal até a gente dar de serviço, vamos colocar aí. Então, assim, existe um primeiro... Ela falou de uma coisa, da importância desses grupos de acolhimento, né? Porque de poder falar, de poder ser ouvido, né? Você vê principalmente por alguém que talvez entenda a dor, né? A dor, porque é uma dor que não tem como você... E aí a importância de grupos desses, de você encontrar pessoas que tenham vivido algo. Então, quando a Micaela partiu, eu me vejo sozinho com as crianças, eu precisava encontrar outros homens que tivessem vivido aquilo, ou pais solos, para que eu pudesse, ao olhar, falar assim, é possível, existe um caminho, vou sobreviver. Então, existe eu procuro, e daí eu tenho muita dificuldade de encontrar. Eu contei nos dedos homens que estavam dispostos a falar, ou falando sobre paternidade, ou conversando sobre o luto, né, para que eu pudesse, não sei se espelhar o modelo, mas você precisa se reconhecer, né, nesse novo caminhar. Então, depois de algum tempo, através da escrita, eu acabei encontrando um grupo de acolhimento aos homens lutados, do qual hoje eu sou voluntário e faço acolhimento a outros homens lutados, né. E é muito importante isso, né? Quando a gente fala de homens que a gente não tem a permissão da sociedade de sentir, né, de expressar as emoções, quando você cria esse grupo seguro, né, onde, olha, aqui você pode chorar, aqui você pode, você tem permissão de ser quem você é. E aí, quando você consegue criar esse ambiente entre homens, é transformador. Assim, a gente vê ali homens chorando, falando do que está sentindo, etc. Então, acho que é muito importante. Eu tive uma dificuldade, depois vim a encontrar. Já no Instituto Ana Michele, que era Casa Paliativa, como a Micaela teve acesso aos cuidados paliativos
mesmo no final do tratamento, mesmo antes, a gente tinha um cuidado mais global, assim, né? Uma visão da dor total, que o cuidados paliativos tem esse olhar. Eu acabei me envolvendo com o tema, né? Porque depois que ela partiu, eu falei, como que eu volto a viver uma vida sem... eu sei que tem pessoas que estão passando por esse problema, pessoas que nós tivemos acesso aos melhores tratamentos, mas não é a realidade do nosso Brasil. Né? Eu tive dificuldade de encontrar apoio entre os homens, então eu não posso voltar agora. Eu preciso, então eu acabei me envolvendo nesses projetos, e aí ou acolhendo outros homens lutados ou familiares de pessoas que são diagnosticados com alguma doença. Você procurou, Mari? Eu não tive essa oportunidade, é a primeira vez que eu estou conversando recente. sobre isso. Até é legal ter encontrado o Rafa aqui, porque eu vejo muitas situações, eu me vejo ali, né? Ele sabe, né, da dor. Então, eu não tive essa oportunidade ainda, até porque eu estou vivendo, o meu dia a dia está sendo tão uma loucura, assim, com as crianças, dando tempo, são terapias, operações, que eu não estou tendo ainda, não tive ainda esse tempo de parar para poder conversar sobre. Né? Ainda, a minha ficha está ainda caindo. É muito recente. Muito por isso que eu recente. perguntei quem está cuidando de Muito você, recente. né? Nesse processo todo. Porque por mais que... eu tive uma amiga que perdeu o marido há pouco tempo, e por mais que a gente, na hora, só me veio o que eu devo falar para ela. Como? Que palavras eu escolho, né? E a mãe dela, assim, também sofrendo muito, como acolher a filha que perdeu o marido também com um bebezinho pequeno. Isso aconteceu perto 2 vezes, assim, em um mês. Foram 2 mães perdendo os maridos com bebezinhas de um ano e meio, menos de 2 anos. E aí eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar para confortar, eu não sabia... E eu fico imaginando que a família perto também, né, deve querer muito acolher, amparar, ajudar, mas o que vocês acham, né, assim, além de amparo, né, ali nos cuidados, rede de apoio com as crianças, no momento em que vocês estão tentando juntar caquinhos, eu imagino, mas também deve ter um tanto de gente ali em volta, amigos, às vezes falando a coisa errada ou te olhando, como você disse, a sensação que eu tenho era das pessoas me olhando como se minha vida tivesse acabado ali, né? Pois é. Graças a Deus, assim, eu tenho uma rede de apoio grande, os meus amigos super me apoiaram, ficaram junto comigo, fizemos até uma viagem com as crianças aqui, né, para casa de amigos no Rio, foi bem legal. E, assim, o dia a dia é muito difícil, porque, como eu falei, né, minha ficha está caindo. Então, eu sinto falta dele aos sábados, aos domingos, tenho que me virar em coisas que antes eu não tinha que pensar. E a falta que ele faz, assim, é gigantesca. Realmente, eu ainda não tive essa oportunidade, né, de ter um grupo de apoio. Eu venho trocando muitas informações com muitas, eu vi que eu não estou sozinha nessa vida, porque... Eu vejo que muitas mulheres passam por isso e vem chegando para mim, nossa, eu tô com meu marido com câncer, eu perdi meu marido com câncer, perdi meu marido. E eu venho trocando muitas informações ali na minha rede, né? Apenas isso, mas eu ainda não encontrei um grupo para poder trocar essas informações, que é muito importante. Sim, mas só eu levei 6 meses para buscar ajuda. Então, assim, tem um tempo, um período que você se volta, né, para os filhos, para aquela, eu preciso estar ali, eu preciso cuidar. Então, a ficha ainda não caiu. É um modo de sobrevivência o modo ainda, né? Eu tô no modo sobrevivência, é isso. Você falou tudo então, agora. Eu tô tentando me proteger da dor, não tem? Eu não quero sofrer, eu quero me proteger da dor. Mas quero refletir sobre me isso, ocupar. Assim, essa foi, eu já comecei a procurar o quanto antes, vai parecer óbvio falar, mas assim, hoje eu sei que é importante, mas eu demorei também. E aí o quanto é importante encontrar esses espaços. Então, o quanto antes, se tiver tendo a oportunidade, você se sentindo à vontade, bem para fazer aquilo, é muito importante. Rafa, você inclusive, eu acho que eu vi em algum lugar onde você disse que inclusive seus amigos se afastaram, né? Sim. Isso foi no processo do tratamento ou foi depois? Ao longo do tratamento e depois, né? Porque a vida continua, né, para todo mundo. Depois que acaba aquela procissão, né, do momento do sepultamento, a vida continua para todo mundo vai para casa, e aí o pior momento é depois, quando você está em silêncio.
né? Porque daí não tem, né? Existe uma comoção ali naquele momento, mas depois... E eu acho que, no meu caso, os amigos homens, os homens se afastaram. Assim, e aqui eu falo, não existe uma culpa, eu acho que existe uma falta de habilidade de nós homens de como lidar com aquilo, né? Como que falar com alguém ou com um amigo, no meu caso. Como cuidar. Né? Como cuidar. Eu encontrei, Voltamos ao cuidar. eu encontrei apoio nas mulheres, foram as amigas da minha esposa Que te se acolheram. tornaram minhas amigas, assim. Né? E foi muito interessante acompanhar esse processo, para mim foi muito importante, porque eu passo a rever, tá, eu quero né, largo tudo, vou ser pai, né? Só que antes de ser pai eu sou homem. E o homem que eu aprendi a ser não dá conta de viver isso. Não dá conta. Eu não tenho repertório, eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho que rever o que eu entendo que é ser homem. Esse conceito do que é ser homem. Então, eu começo a participar de grupos de homens, não só de grupos para discutir sobre masculinidade. E ter amigas, mulheres, foi muito importante. Sabe? Saber que eu podia ter uma figura feminina como próxima, assim. Foi muito interessante, assim, ver esse movimento acontecendo. E aí, eu acho que, assim, eles se afastaram, mas eu também me afastei, sabe? Eu também precisava de um tempo, assim. Né? E como eu decidi viver aquilo, então fui fazer cursos sobre a morte, sobre o luto, escrevia, eu virei eu era o cara que falava sobre isso. Então, se você não está preparado para falar, você... Você falou uma coisa que até aproveitar desses cursos, de tanto que você foi atrás de se entregar mesmo para viver isso, como você está falando, você fala, tem aquela caminhada e depois vem o silêncio e a vida segue para todo mundo e você está lá enlutado, né? Existe essa palavra, enlutado? Sim, enlutado. Você está lá enlutado. O que você diria para quem está vivendo esse luto agora? O que você diria para a Mari agora, que está vivendo aí nessa, como a Tayla disse, modo sobrevivência? O que mais te ajudou? O que você... Assim, quando você vai atravessar um deserto, assim, é uma caminhada que é muito individual. A minha dor, Mari, é a maior dor do mundo para mim. Sim. A sua é a maior dor do mundo para você. E a gente se encontra nessa dor. Né? Esse processo de caminhar nesse futuro é como se assim, ó, você tem um terremoto, aí depois de repente você acorda e você já não enxerga mais nada, não consegue ver caminhos mais. Então você tem que reconstruir esse caminho, né? E ressignificar, enfim. E esse passo é seu, é individual. E talvez no meio desse caminho você encontre pessoas que vão te dar um copo de água, vão te dar uma palavra de incentivo ou só vão estar do seu lado. Às vezes a gente tem preocupação do que a gente falar para alguém lutado, não precisa falar nada. E às vezes a gente tem receio de falar, né? Porque quando a gente fala, eu vou ter que lidar com a minha dor. Os amigos que vêm falar, ou não vêm falar, ou falam algo, a postura deles diz muito sobre eles do que essa situação, de lidar com isso, com né? certeza. Então, às vezes, tá presente, olha, e conversar, olha, eu não sei. Tô aqui. Eu tô aqui. Você, né? Às vezes, eu estou aqui e você me fala o que eu posso ajudar. Então, talvez... Mas uma coisa que eu não gosto muito que façam, assim, por exemplo, aí eu vou pra academia. Chego na academia, ai, Mariana vem chorando falar comigo, ai, isso acaba comigo. Eu falei, poxa, estou aqui para me distrair, assim, sabe? Eu tô nesse momento, assim. Então, assim, fala só comigo, estou aqui, tá? Vamos, continua, que eu tô te olhando. Vai que eu tô te vendo. Ao verem vai que eu tô te vendo, elas assim. têm que lidar com aquilo. Entendeu? Vai se imaginar aquilo. Por então, exemplo, é complexo. Eu tenho um primo que era muito amigo dele. E aí eu convido, assim, amo meu primo de paixão. Convido ele para ir a alguns determinados lugares. Quando eu olho, ele tá chorando pelos cantos. E isso acaba comigo, sabe? Assim, vamos cada um lidar com sua dor e vamos tentar, né, ir, porque é muito difícil. Você não tem mais a presença física de uma pessoa que você planejou ficar o resto das suas vidas ali. E você tem que lidar com a sua dor e com a dor de todos. E é o luto, muito a gente difícil. tem uma coisa dessa trajetória, Mari, Minas,
É que a gente fala, a gente aprende que luto tem que ter um fim, né? O momento disso. Isso não existe. Não existe. Não existe. Quando a minha filha fizer 15 anos, eu vou lembrar. Até porque é cíclico, né? Cada hora você tá de um jeito, então, né? Aliás, e quando sua filha ficou mocinha? Então, a gente está nesse processo, nesse momento, de ter as primeiras conversas, né? Então, é algo que eu nunca me imaginei, né? Vivenciando. Então, quando a Adriana lá atrás fala, olha, é hora de escrever porque a mãe não vai estar aqui. Não, mas o pai vai estar aqui. Então, para mim, era muito importante que fosse eu, que seja eu esse momento, que eu venci isso com ela. Então, bom, eu fui primeiro estudar, né? Porque a gente não sabe questões biológicas. E ao estudar isso, a questão física, hormônios, ao pesquisar a realidade de outro país, você vê o absurdo quanto a gente, homem, a gente não tem ideia, né? E ao fazer isso, a gente passa a olhar também a mulher de outra forma, né? Então, recentemente, né, o momento está próximo, então comprei livros, etc. E aí a maneira que eu encontrei com ela foi de iniciar essa conversa, a escola já tinha iniciado alguma coisa, de chegar com um livro, falar, olha, o papai comprou esse livro para a gente ler junto. Só que aí aquela conversa tinha um peso muito grande para mim, e aí essa era uma conversa que a sua mãe teria com você, mas eu estou muito feliz de poder vivenciar isso com você. De forma Daí leve. a gente já começou a chorar, né? A Maria se emocionou, eu falei, você está envergonhada? Eu falei, tô. Eu falei, eu também tô. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler um pouquinho, você lê um pouquinho, depois a gente conversa, assim, né? E é engraçado, não é engraçado, mas é uma sensação, primeiro é desesperador, assim, viver aquele momento ali com ela, mas também dentro dessa jornada minha, é um momento que eu não consigo descrever, eu não vou chegar para outro homem e explicar o que eu senti, mas talvez seja o momento que eu mais me senti pai dela, sabe? Quando a gente pôde ter esse início de conversa agora sobre esses assuntos. E, enfim, eu sei que agora vai ter uma jornada, assim, né? Tem várias questões. E eu não viveria isso se minha esposa estivesse aqui. Então é outro convite também para os homens, né? Que a gente não tem essa diferença, né? Que a gente possa estar incluído em tudo isso. Que a gente possa fazer o coque da filha no balé. Que a gente possa... Minha esposa era bailarina, por exemplo, no coque do balé, nunca que ela deixar eu chegar perto, né? Mas e o convite para as mães também, no seu depoimento, de que deem espaço. Darem mais abertura, quando né? quando esse cara vier, esse pai vier, e não fazer do jeito que você faria, né? Eu brinquei do coque porque o Rafa também contou. Quando ele entrou para o grupo de mães do balé, que ele foi aprovado no momento que ele começou a acertar os coques. Mas assim, a primeira vez que eu fiz, eu demorei 40 minutos, né? Nossa, e aí foi e desmanchou no final da aula. E aí, daí o orgulho ferido, eu falei, eu vou me preparar, comprei todas as ferramentas que tinha para fazer. E a gente foi, e aí aquele momento ficou... Um momento de muito nosso, legal né? isso. Então, depois 5 minutos estava pronto, o coque duplo, o coque da apresentação. E aí virou um momento especial com ela. Sim. Do vínculo, do cuidado. Eu tentei maquiar também, mas não dá. Né? Não é uma coisa que eu não tenho condições, mas eu queria muito que a Maria soubesse. Muito legal isso. Ele, sabe? Rafa, você trouxe esse número que eu não tinha ideia, né, do quanto as mulheres são abandonadas. Eu sabia que o número era grande, eu já tinha visto algumas coisas, mas eu não tinha ideia desse número. O que faz? Teve algo, porque, tô falando do outro Rafa, né, a gente sabe que esse Rafa se transformou, mas do outro Rafa, que tinha como esse tempo gasto para aprender o coque, talvez como uma perda do seu tempo, né? Eu tô falando com aquele Rafa. O que você consegue lembrar pra gente o que fez você escolher ser um pai solo? Porque, assim, em vários outros lugares eu vejo esse pai entregando a guarda, assim, né? Compartilhando a guarda com a avó, compartilhando a guarda com a mãe, né? Com a mãe do seu pai, ou compartilhando essa guarda com uma outra mulher, ou até às vezes abrindo mão da guarda, né? Para uma outra mulher. O que fez esse Rafa
Sei que teve 2 anos, né, nesse processo, mas teve algo que falou assim, você nem cogitou essa possibilidade? Não. Você é um pai solo, sem rede de apoio. Não tinha. É uma questão, não tem outra alternativa. Não tinha. Não tem isso. É claro que nós homens sempre temos a escolha. Né? Geralmente a mulher não tem. Sim. Né? Mas para mim não tinha outra possibilidade que não fosse essa, de cuidar deles. Né? Como você disse, a família esperava que eu entregue, assim, ou para a avó, né? Ou, por exemplo, eu escutei no velório, mais de 2 pessoas falando, olha, você é jovem, bonito, você vai arrumar alguém. No velório? No velório, o corpo da minha esposa, assim, né, do lado. Meu Deus. Você quer falar das coisas erradas que as isso. pessoas dizem, né? Porque, imagine, as pessoas olham um homem com 2 crianças pequenas, o Francisco com fralda, assim, existe o mito da incapacidade paterna, né? Sim. Né? Assim como existe o mito do amor Outro materno, tema aí pra tal. gente, outro tema bom pra gente E esse falar mito, aqui. Mito como da alguém incapacidade olha e fala assim, paterna. esse homem vai dar conta. E aí quando eu falo, não, eu vou largar isso aqui e vou cuidar. E aí, claro, existe, todo o meu redor diz a todo momento que eu não posso estar aqui, que eu não posso cuidar. E aí aquilo pra mim virou, eu falei, então vamos lá. Vou ficar, mas é importante aprender. Eu fui aprendendo e venho aprendendo a fazer isso, né? Mas eu não sei, tá, né? Para mim não tinha alternativa, sabe? Isso. É claro que a gente teve um período de todo o tratamento, é como se assim, eu descubro no cuidar um amor que eu não sabia que existia. E aí é como você sobe uma montanha, você vê do outro lado, agora eu não volto mais. Não tem como. Eu fico curiosa, assim, porque você não sabia que existia, porque realmente a relação de pai para os filhos é completamente diferente dos nossos pais para a gente, ou porque você também teve uma criação onde faltou, você acha que faltou esse cuidado? Não, eu fui criado assim, com um menino, né? Então, assim, de uma família com uma descendência alemã, 4 filhos homens, né? Então, eu tinha a minha mãe presente, mas a influência feminina dela não foi suficiente, né? Para imprimir em mim essa questão do cuidado. Nós, homens, somos convidados desde pequeno a matar esse lado feminino. Veja, eu sou filho da minha mãe, do meu pai, e eu não posso negar que e eu tenho deles influência, ambas influências. Sim. Claro. E eu não posso negar que minha mãe é uma mulher. Se eu tenho influência disso, só que desde pequeno eu lembro de falas entre, não faça isso, não chore, isso não é coisa de menino. A gente vai sendo convidado a matar esse lado feminino, né, que está ligado ao cuidar, né? Então, eu acho que não é que faltou, eu fui criado como a tradição. Meu pai trabalhou muito, sempre preocupado com isso, e eu lembro poucas vezes de a gente conversar. Eu sei exatamente o dia que eu falei eu te amo para ele pela primeira vez. Eu tinha 21 anos. Isso demais, né? Então, assim, é muito forte isso. Nossa. Esse peso, assim, e que nós, homens, nós não falamos sobre isso. Não falamos, é meio que velado isso, né? Então... E eu acho que é daí que vem também a sua força, assim, né? Ainda mais bizarramente forte, no sentido de ter o marido que te entregou, né? Tudo isso durante todo o processo. Você compartilha muito, vocês tiveram, né, programa juntos mostrando isso para todo mundo. O mais engraçado, assim, né, é que o Jaime, ele era todo grandão, assim, né, todo zarrão, só que eu tenho, né, lembranças dele, vídeos, ele pintando a unha da Laís, dançando balé com ela, fazendo o cabelo, porque ele fazia questão disso, né? Então, assim, apesar dele, né, aquela figura dele muito machão, assim, mas ele tinha um lado feminino muito legal, assim, muito bacana, em que as meninas, né, todos eles vão ter as melhores lembranças dele. Melhores, a tal da quem poesia na cozinhava, dor, né, que você estava quem falando. cozinhava nos finais de semana era ele. E eu queria, inclusive, assim, também pensando, eu estou pensando muito quando eu penso no
que perguntar para vocês nas pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente os enlutados ouvindo a gente, como a gente pode, que eu imagino que eles venham ouvir a nossa conversa procurando algum conforto, algum caminho, talvez estejam num modo de sobrevivência como automático. você, Mari. E o Rafa teve 2 anos ali de diagnóstico, né, de tratamento. O Jaime foi 1 ano. Vocês acham que o fato de ter um diagnóstico e a notícia, né, tipo, a partida, ele te prepara, ele tem um tempo de tratamento do que uma fatalidade? Você teve o tempo das cartas, você teve o tempo de elaborar, você teve tempo... eu penso nos enlutados... Como... Primeiro, assim, no nada susto, nos prepara, né? Nada para nos isso. prepara. Né? Porque assim, a gente fala assim, como eu me preparo para vivenciar isso? A gente associa isso a não sentir. Então eu vou imaginando, eu não vou sentir. Não tem como. Não tem como. Eu sabia quantos dias, eu sabia que ia ser aquela semana, eu sabia, mas quando aconteceu, quando ela parou de respirar, não tem nada te prepara para aquilo. Né? Agora, eu acho que, sim, que a gente precisa abrir espaços para sentir, para vivenciar a dor. Dentro de um processo, como o nosso caso, que a gente tem, né, a gente sabe o futuro, o que vai acontecer, existe um luto antecipatório disso, né? Então, assim, no caso, então você sofre aquilo. Eu acho que não tem uma classificação que é importante, talvez a gente, o luto da mãe pela perda do filho é maior que o luto. Não tem essa classificação. Para cada um é a maior dor. E a gente precisa entender que o sofrimento ele é individual. Então a gente precisa olhar para essa dor com uma singularidade que ela tem, né? Então o jeito que talvez eu tenha lidado seja diferente certamente do que você lida com isso. E a gente entender isso. Então não tem uma fórmula. Comigo você talvez vai tratar de um jeito, com ela outro, né? Eu acho que a gente precisa se permitir sentir essa dor, né? Porque a gente é convidado na sociedade que a gente vive a não expressar a nossa dor, a não vivenciar isso. E a gente precisa sentir isso para abrir espaço para que outras coisas possam nascer. Para que você possa dar espaço para que o amor, outros sentimentos, assim como você relatou, você chega em casa e existe isso, né? Existe uma alegria naquilo. Você falar isso, nossa, eu perdi meu pai, né, quando eu tinha 17 anos. E é muito doido, porque te ouvindo falar, eu entendi muitas coisas, porque quando meu pai faleceu, eu não vivi o luto. Porque se eu for poder, eu jamais conseguiria explicar, né, assim, o porquê. Eu simplesmente bloqueei os sentimentos. Óbvio que é um lugar totalmente diferente, eu não tinha 5 filhos para criar, enfim, então não é zero comparação, mas realmente você falando aqui, eu falei, caramba, eu levei muito tempo para viver o luto do meu pai. Eu fui viver 10 anos depois, assim, o luto do meu pai, com muita análise. Eu tinha na minha cabeça, meu pai já tinha ido embora quando eu era criança, né, tipo, ido viver com outra família. E eu entrei num modo como se ele ainda estivesse lá, sabe? Como o acesso com ele era pouco. Então eu fiquei nesse lugar até que aos poucos eu fui entendendo que eu não tinha mais meu pai. E aí eu fui viver aquele luto muito mais velha. E isso atrasou tanto a minha vida. Sim. Tanto a minha vida nas minhas relações, o quanto eu busquei me relacionar com pessoas igual ao meu pai. E que em lugares não legais. Meu pai era alcoólatra, meu pai tinha alguns problemas, enfim. Então, o quanto eu busquei pessoas iguais. O quanto eu atrasei a minha vida por escolhas erradas, por não ter mexido nesse lugar, por não ter tratado esse luto, não ter vivenciado esse luto. Tratado o luto não, porque eu acho que não é isso, mas ter permitido viver esse luto. Vivenciado. A gente tem... existe uma beleza, eu falo disso assim, existe uma beleza nesse sentir a dor, sabe? Se permitir sentir, porque ao vivenciar isso, você foi vivenciar mais velha, como isso talvez tenha te aberto para, né, enquanto você... Engraçado que... Eu sou outra, assim, realmente caso, assim, não é porque eu bloqueei a dor. O meu dia a dia é um dia a dia totalmente atípico, assim, né? Eu tenho 3 filhos com 4 anos que eles não andam. Então eu passo o dia inteiro muito ocupada. E além disso, hoje eu tenho que trabalhar, né? Por mim e por ele. Então, assim, na hora que eu boto a cabeça no travesseiro, que eu
tenho esse choque de realidade, meu Deus, não tenho mais ele aqui do meu lado, às vezes para poder pegar, sabe, uma palavra, uma ajuda, e aí é a hora que eu vivenciei minha dor. Mas uma coisa que eu não faço é uma coisa que ele também ele não gosta, ele não ia gostar. Eu ficar o tempo todo vivendo na rede social e dramatizando essa situação, uma coisa que eu não vou fazer jamais. Sabe, as pessoas falam, nossa, você está muito bem, está seguindo sua vida. Gente, eu não vou pegar meu celular na hora que eu tô chorando em casa e ficar, gente, estou chorando. Eu não vou ficar fazendo isso, porque é uma coisa que eu já não gostaria que eu fizesse. Então, assim, eu sofro quietinha, o meu luto tá vindo, a minha dor, assim, tá só aumentando, né? Quanto mais o tempo vai passando, você vai, não volta mais àquela situação. Você falou uma coisa muito importante, Mari, que é assim, independente da forma como você vivencia, eu não quero, ele não gostaria, enfim, eu não quero ficar ali me lamentando, eu quero viver assim. É você se permitir viver assim. Mas veja, você fala de uma coisa, os outros esperam que eu... Porque o que se espera de uma mulher que perdeu o marido e tem 5 filhos? Às vezes, a primeira vez, eu lembro, a imagem... Exatamente. A gente tinha feito uma reforma lá em casa e aí eu tinha que fazer uma publicidade de um granito. E aí acabou com isso tudo, não fiz. Aí passou um mês, mais ou menos um mês e meio do falecimento, eu botei o vestido e posei na frente. A Viúva Alegre. Eu falei, poxa, gente, vocês sabem o que está passando por aqui, vocês sabem o que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente está, como a minha vida, né, tá ali o tempo todo, estou mostrando, então estou submetida a essas coisas, mas é uma coisa que eu tiro de letra, esse tipo de comentário. Mas isso, Mari, veja como a questão de gênero entra nessa questão, como o que se espera de uma mulher, o que se espera de um homem, então ele vai ter outra, vai arrumar... Assim, esses padrões... Né? Você vai vivenciar o luto do seu jeito, né? E vai ter os seus momentos. É importante a gente buscar ajuda. Hoje eu sinto que foi importante, que é importante, e você vai vivenciar do jeito que você entender que é o melhor confortável para você. Só que é difícil, eu entendo essa cobrança externa, seja de família, ou seja, você ter uma exposição. Aí tem um monte de gente que está na arquibancada, olhando você ali na arena. Vamos lá ver como é que ela vai lidar com isso. É isso que Mas sabe uma coisa, isso me ajudou, eu ouvi uma fala, tem um livro da Brené Brown, ela fala, mas eu vi numa palestra dela, que ela fala que a senhora, quando eu descobri que quem está na arquibancada não está ali com você, no seu dia a dia, com seus 5 filhos, quem está lá não importa. Quando a gente entende isso, é libertador. Então, assim, a gente... Não, sem dúvida. Sabe? Quem está ali... Ninguém está aqui dentro, né, para poder saber o tamanho da sua dor. Dia e tal. Quem está lá fora, está lá fora na arena, na arquibancada, vendo as coisas acontecerem. Se você está aqui comigo, junto, caindo, se lameando, levantando, está no meu time aqui, está brigando, eu vou cair, eu vou errar, vou fazer isso, mas você eu vou respeitar. Agora, se você está na arquibancada, como você fala, puta que pariu, né? Puta, vai pra... É mais ou menos assim. O 1001 não tem medo de assuntos difíceis. A gente já falou aqui de mães de primeira viagem, pais presentes e ausentes na criação, sobre a dor das mães da UTI e agora sobre o luto. Um assunto que o mundo tenta evitar no dia a dia, mas que é muito importante se abrir para ele. Obrigada novamente, Rafa. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Por terem dado esse relato de vocês, ter vindo aí de inspiração, força para muitos outros pais. Muito obrigada, Rafa e Mari. A gente espera que essa entrevista tenha sido respeitosa com a história de vocês dois. Sem palavras mesmo para agradecer a presença, o tempo, o coração aberto aqui pra gente, pra audiência toda do 1001 Tretas. E vocês aí de casa, a gente se vê na próxima segunda, às 7 horas, aqui no nosso canal 1001 Tretas ou na plataforma de áudio que você preferir. Um beijo e até! Tchau, tchau.